Teria o apóstolo Paulo corrompido a mensagem de Jesus? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, inscreva-se aqui nesse canal, você fica sabendo de tudo que acontece por aqui e o YouTube te avisa de novos estudos bíblicos que aparecem por aqui. E se você gosta dos estudos bíblicos que você vê nesse canal, não se esqueça que em todos os vídeos, aqui na descrição, você encontra um link para o meu curso sobre como preparar o seu próprio estudo bíblico. Assim você não comete os erros que eu cometi, não bate a cabeça como eu bati ao longo da minha jornada fazendo este trabalho. Muito bem, a pergunta de hoje é: Paulo corrompeu ou não os ensinamentos de Jesus? Essa é uma pergunta que aparece bastante nas minhas redes sociais e um comentário que muitas vezes surge aqui nos vídeos aqui desse canal. E então essa acusação, ela vai ser respondida nesse vídeo aqui em duas etapas. Na primeira etapa, eu vou tratar da maneira como a pergunta surge muitas vezes de maneira legítima, por parte de pessoas que não têm tanto conhecimento técnico ou não foram apresentadas a maneira como o pensamento cristão se desenvolve no primeiro século, e às vezes elas conjecturam e só imaginam como as coisas teriam acontecido. Então, primeira metade vai tentar resolver essas questões um pouco mais introdutórias para você que talvez não tenha tanto contato com literatura técnica. A segunda metade do vídeo diz respeito aos questionamentos e objeções mais técnicas da própria academia a respeito do pensamento paulino e as possíveis divergências dele com o pensamento de Jesus, se é que essas divergências de fato existem. Então, vamos tentar responder primeiro as pessoas que, talvez seja o seu caso, que não tem tanto contato assim com o desenvolvimento dos manuscritos do Novo Testamento e de como a teologia cristã se desenvolve ao longo do primeiro século. Muitas vezes essas acusações a respeito de Paulo corrompendo os ensinos de Jesus não levam em conta como o pensamento cristão se desenvolveu. A gente encontra críticas como essa, pouco sofisticadas, inclusive entre pensadores, entre pessoas de alto gabarito, mas que não tiveram acesso, seja por falta de pesquisa, seja porque eles ainda não tinham conhecido os estudos históricos, historiográficos, a respeito do primeiro século desenvolvidos no século XX, seja por um motivo ou por outro, até mesmo alguns grandes pensadores defendem esse tipo de coisa. O exemplo mais notório é de Nietzsche, o filósofo, que entende justamente isso, que Paulo trouxe o pensamento socrático e platônico para dentro do cristianismo que Jesus originalmente não tinha. Por que isso é um problema? Por que esse questionamento é problemático e complicado? Por que isso não condiz com a realidade? Perceba algo que eu costumo dizer com frequência aqui nesse canal e em outros ambientes que eu estou aí na internet. A formação do Novo Testamento se inicia com o apóstolo Paulo. Nada do que está escrito no Novo Testamento foi escrito antes daquilo que Paulo escreveu. As primeiras epístolas, primeiro aos Tessalonicenses e Gálatas, nós não sabemos qual das duas é a primeira, mas nós sabemos que essas duas primeiras epístolas, elas são escritas lá na década de 40, ou seja, coisa de 10, 15 anos depois da morte de Cristo. Esses são os primeiros documentos do cristianismo. Alguém poderia dizer que a epístola de Tiago é contemporânea a essas, mas existe um grande debate a respeito da datação da epístola de Tiago, e de uma forma ou de outra, a epístola de Tiago não diz grandes coisas a respeito da mensagem de Jesus. Ela é uma carta muito mais sapiencial, de instruções de sabedoria do que qualquer outra coisa. Sendo assim, Paulo inicia a tradição escrita do cristianismo. E para a gente dizer que Paulo corrompeu o que Jesus disse,
a gente precisaria ter algum tipo de documento que desse conta de como era essa mensagem de Jesus e como ela era encarada no cristianismo entre os anos 30 e os anos 40. A gente não tem esse documento. A gente não tem nenhum documento desse tipo. O que nós temos a respeito da mensagem de Jesus da boca dele são os evangelhos. E os evangelhos são posteriores àquilo que Paulo escreveu, em termos de datação de redação. Esses evangelhos, por sua vez, eles são escritos, vocês sabem, por Mateus, Marcos, Lucas e João. Ficaria a nosso cargo, então, procurar, dentro desses evangelhos, se as palavras de Jesus, elas contradizem aquilo que Paulo disse ou não. E é difícil encontrar alguma passagem no evangelho que se oponha diretamente às epístolas de Paulo. Eu arriscaria dizer que não há. Entretanto, existe ainda um fator mais determinante para que a gente perceba que existe sintonia entre os evangelhos e os escritos de Paulo. Basta para isso lembrar que provavelmente o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos. A gente chama isso na academia de prioridade marcana. Marcos teria sido o primeiro evangelho a ser escrito, a partir do qual Mateus e Lucas retiraram uma boa parte do seu próprio material. Mateus e Lucas se basearam em Marcos para escrever uma boa parte daqueles que são os seus próprios evangelhos. Ora, Marcos foi discípulo e acompanhante de Paulo nas suas viagens. Seria de se estranhar que não houvesse algum tipo ou de confronto claro entre Marcos e Paulo no evangelho dele e nas epístolas paulinas, caso houvesse uma grande distinção entre o ensino de Jesus e o ensino de Paulo. Nós conhecemos o ministério terreno de Jesus, biograficamente falando, por meio de Marcos, primariamente, né? E Marcos foi discípulo de Paulo. Alguém poderia argumentar, não, mas Marcos foi expulso por Paulo do ministério. Entretanto, Paulo se arrepende disso. E durante o seu próprio ministério, Paulo reconhece que talvez não devesse ter expulsado Marcos do seu ministério. E, além disso, nós sabemos, por meio do relato de Papias, um dos pais da igreja, que Marcos escreve o seu evangelho a partir daquilo que ele escutou da boca de Pedro. E seria a tradição petrina contrária à tradição de Paulo? Existiria tensão, conflito entre Pedro e Paulo? Sim, existe tensão e conflito entre Pedro e Paulo no início do ministério dos dois, quando Paulo repreende Pedro e não o inverso. É Paulo quem repreende Pedro e não Pedro quem repreende Paulo. Pedro, pelo contrário, a tradição petrina nos diz, a partir da segunda de Pedro, que a autoridade paulina é reconhecida pelo apóstolo Pedro. Se a gente lê lá a segunda de Pedro, a gente vai perceber isso. Então, começa a ficar muito complicado querer achar que o Jesus relatado e descrito nos evangelhos, que é relatado e descrito nos evangelhos, que é o Jesus que nós temos acesso. A gente não tem acesso ao Jesus de antes dos evangelhos, a gente tem acesso ao Jesus narrado e descrito nos evangelhos. É muito estranho você achar que o Jesus narrado e descrito nos evangelhos se encontre em oposição a Paulo, sendo que o primeiro evangelista é um discípulo de Paulo. Como se não bastasse, Lucas, que é aquele que relata o próprio ministério de Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele é quem descreve o ministério de Paulo como grande plantador de igrejas. Lucas é quem escreve um dos outros evangelhos. Lucas foi companheiro de Paulo em viagens e discípulo dele também. E, portanto, seria novamente muito estranho imaginar que o Jesus de Lucas seja muito diferente do Jesus de Paulo. E aí a gente fica, mais uma vez, com Mateus e João. João é visto como concordante com a alta cristologia paulina, com a ideia de um Cristo divino. João é visto como concordante com essa tradição paulina,
desde sempre, até mesmo dentro dos círculos mais liberais, mais distantes daquilo que seria uma aceitação plena daquilo que está na Bíblia. Quando a gente olha para o século XIX, os liberais alemães, esses pensadores e exegetas do século XIX, que hoje a gente tem como datados e até equivocados, mas até eles, que são os mais distantes do que seria um olhar mais, vamos dizer assim, conservador para o texto do Novo Testamento, até mesmo eles encontram na tradição joanina concordância com Paulo e síntese dentro de um modelo hegeliano de compreensão da história. Sobra Mateus. E Mateus usa abundantemente Marcos, que nós já tratamos, como principal fonte do seu próprio evangelho. E, portanto, a gente começa a se questionar, onde está essa divergência toda? Cadê que Paulo discorda de Jesus? A gente não consegue encontrar isso com clareza, nem nas palavras de Jesus, em confronto com um material anterior, porque pensa comigo, se houvesse uma grande oposição de Jesus a Paulo, e os evangelistas soubessem disso, seria natural que eles selecionassem falas de Jesus que se opusessem ao pensamento paulino, em alguma medida. E a gente não encontra esse material nos evangelhos. Não está lá, simplesmente não está lá. A gente tem ênfases que estão ausentes em Paulo, e ênfases em Paulo que estão ausentes em Jesus, mas oposição direta a gente não encontra. E essas ênfases que estão em Paulo e não estão em Jesus, se precisassem ser corrigidas, será que esses evangelistas posteriores não fariam as devidas correções? Por que Mateus não as faz, por exemplo, que foi discípulo de Jesus e apóstolo? Por que João não as faria? E evidentemente não há esse tipo de correção, esse tipo de contraposição à teologia paulina ou às ideias de Paulo ali. De forma que fica muito difícil a gente, tanto do ponto de vista do conteúdo do que a gente vê ali nos evangelhos e nas cartas de Paulo, encontrar uma oposição, quanto do ponto de vista da lógica, do desenvolvimento histórico, da redação dos documentos do Novo Testamento. Paulo escreveu antes, seria natural que encontrássemos posteriormente uma oposição a ele, coisa que não acontece. Então, toda vez que alguém fala, Paulo corrompeu Jesus, você fala, não, mas qual Jesus? O Jesus dos evangelhos não é. Cronologicamente isso sequer faz sentido, né? Muito bem. Essa é a primeira metade a respeito da formação ali do pensamento cristão ao longo do primeiro século. Perceba que a gente está falando de um momento muito próximo da data de morte de Jesus. Nós estamos falando das primeiras cartas de Paulo sendo redigidas nos anos 40. E quanto a isso não há muita disputa na academia, não há muito debate na academia. É amplamente aceito que Gálatas, 1 Tessalonicenses são da década de 40, Romanos da década de 50. Então, quanto a isso não há grande debate. Isso não significa que não exista dentro da academia pessoas que, de uma perspectiva um tanto mais técnica, apontem divergências entre o pensamento paulino e o pensamento de Jesus. Em outras palavras, pessoas que delineiam Paulo como um tipo de personagem teológico e Jesus como um outro tipo que pensa coisas diferentes e caminha por um outro lado. Ué, mas como que isso acontece então? Bom, você tem algumas pessoas respeitadas, inclusive nesse sentido, como James Tabor, por exemplo. Ele tem um livro sobre isso e ele não é um Zé Ruela, vamos dizer, né? Ele é um cara que sabe o que está escrevendo, embora a visão dele seja minoritária. Ele não é maioria na academia. O que ele escreve não faz parte do consenso acadêmico. Ele está desafiando o consenso quando ele escreve. Como que se dá o pensamento dessas pessoas, então? Elas vão dizer o seguinte:
nós temos acesso ao Jesus dos Evangelhos, mas é possível tentar identificar, por meio do material que nós vemos no Evangelho, ou nos Evangelhos, a tradição oral que originou aquilo que são as falas de Jesus. E se faz isso por meio da crítica da forma. Isso ficou especialmente... isso foi especialmente levado a cabo, essa tarefa foi especialmente desenvolvida naquilo que a gente conhece hoje como segunda busca pelo Jesus histórico e na transição entre a segunda busca e a terceira busca pelo Jesus histórico, num episódio ou num congresso ou numa reunião de estudiosos da historiografia de Jesus, que é o Jesus Seminar, cujos maiores representantes são Marcus Borg e John Dominic Crossan. Ora, se a gente conseguir, por meio de estudos de oralidade, imaginar o que existe por trás dos evangelhos e que originou as falas dos evangelhos, nós podemos chegar às falas originárias de Jesus e, portanto, chegar a uma diferença entre Jesus e Paulo. O grande problema é que a recepção do Jesus Seminar, embora inicialmente tenha sido entusiástica, ao longo do tempo foi se tornando muito crítica. A visão do John Dominic Crossan, por exemplo, é uma visão que foi se modificando ao longo do tempo. E ele mesmo começa a questionar a eficácia de buscar, de tentar imaginar o que seriam essas muito especulativas e arbitrárias tradições orais por trás dos evangelhos. Além disso, outros acadêmicos da área, como John Mayer, como Gerd Theissen, o próprio Geza Vermes, que foi, né, finado já, um grande pesquisador dos manuscritos de Qumran, todos eles lançam grandes e sérias dúvidas a respeito dos trabalhos iniciais do Marcus Borg e do John Dominic Crossan. De forma que fica muito difícil trabalhar com tanta especulação a respeito de Jesus, para que a gente tenha um Jesus que é diferente do Jesus dos Evangelhos, que na verdade seria um Jesus imaginário, não, mas um Jesus supostamente o Jesus verdadeiro da oralidade que aconteceu antes dos Evangelhos, que depois disso os evangelistas teriam corrompido essa tradição oral. É tudo muito especulativo. Tudo muito, muito, muito especulativo. De forma que essas tensões entre Jesus e Paulo se baseiam em conjecturas. Nada muito sólido. A acusação do Nietzsche, mais especificamente, de que Paulo teria helenizado a mensagem de Jesus, é uma acusação que cai por terra com o advento da nova perspectiva sobre Paulo, que eu trato num podcast, no Bibotalk, no bibotalk.com, tem um BTcast lá sobre NPP, sobre nova perspectiva sobre Paulo, que resgata uma visão mais judaica da figura de Paulo e, portanto, não tão helenizada quanto o próprio Nietzsche pensaria. Isso, claro, Nietzsche não teria como saber, porque Nietzsche morre muito antes da nova perspectiva sobre Paulo ser desenvolvida. E aí nós temos pensadoras como Paula Fredriksen e Amy Jill Levine, que são judias, e que elas mesmas, ao delinear o que seria o pensamento paulino, encontram bastante consonância de conteúdo com o pensamento de Jesus, embora exista uma diversidade de forma entre os dois. Aliás, Amy Jill Levine, professora em Vanderbilt, me foi apresentada por um primo, olha só que coisa interessante, que nem é estudioso na área do Novo Testamento, muitos anos atrás. Um primo que sequer é estudioso na área do Novo Testamento. Aliás, Dudu, se um dia você assistir esse vídeo, um abraço para você. Né? Amy Jill Levine, ela até brinca dizendo que nós protestantes nos surpreendemos muito e valorizamos tanto assim Paulo, mas o grande gênio do cristianismo é o próprio Jesus, e não tanto por divergir em conteúdo com Paulo, mas pelo formato dos seus ensinamentos, em especial as parábolas que são, na opinião dela,
incríveis, e assim eu também penso. Então, a gente começa a perceber que essas divergências entre Jesus e Paulo se dão muito mais no âmbito do formato, até porque, enquanto nós temos uma narrativa a respeito de Jesus, na qual ele ensina ao longo do caminho, no caso de Paulo não, no caso de Paulo a gente tem um outro tipo de documento, com outros tipos de intenções e outras estratégias de redação. O que ele está fazendo é escrever uma carta para um grupo de pessoas com quem ele tem convívio e relacionamento e entende que podem se beneficiar daquilo que ele escreve. O que a gente chama de um relacionamento pastoral. É natural que exista uma divergência de forma, mas de conteúdo é muito difícil de encontrar. E, do ponto de vista cronológico, da formação do pensamento cristão, sequer faz sentido essa divergência, tá? Como eu estou fazendo uma série de Paulo aqui, com alusão ao N.T. Wright e tal, eu achei que seria de boa valia para a gente entender que não faz muito sentido a gente ficar pensando em diferenças contraditórias entre Paulo e Jesus, como se Paulo tivesse corrompido a mensagem de Cristo. Isso efetivamente não acontece, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer, outras pessoas a receberem conteúdo e você mesmo a ficar sabendo quando tem conteúdo novo por meio das próprias indicações do YouTube. E se você gosta dos estudos bíblicos desse canal e da qualidade desses estudos bíblicos, mais uma vez, eu faço convite para que você conheça o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, cujo link está aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!